Vale a pena ter uma empresa de informática? Olá, meu amigo, minha amiga empreendedor, empreendedora do ramo de informática, tudo bem com você? Olha só, às vezes as pessoas que estão iniciando ou que já estão prestando serviço de informática ficam pensando, será que eu realmente preciso ter um CNPJ? Será que eu não posso regularizar minha atividade apenas pagando o imposto de renda, fazendo a declaração do imposto de renda e deixar esse negócio de ter CNPJ para lá? Eu vou tirar a sua dúvida, que é dizendo da seguinte forma: se você está fazendo serviços de informática como um complemento da sua renda, você trabalha numa empresa, você tem outro rendimento e só ocupa o seu tempo de uma outra forma e presta serviços de informática esporadicamente, complementando a sua renda, talvez não compense você abrir um CNPJ. Por quê? Porque talvez você pagando os impostos sobre o seu faturamento, como pessoa física mesmo, onde você vai pagar o imposto de renda, o INSS e o ISS, se você quiser ficar mesmo totalmente regular, já resolva, e você, apesar de pagar percentualmente esses impostos de uma maneira assim bem mais elevada do que se fosse uma empresa, acaba compensando, porque como você está tendo um rendimento pequeno e está só complementando a sua renda, percentualmente é alto o valor dos impostos, mas no montante acaba sendo mais vantajoso do que você constituir uma empresa. Por quê? Porque na empresa, apesar de pagar percentuais menores, você vai ter gastos para manter a empresa. Você vai ter que adquirir certificado digital, você vai ter que pagar uma contabilidade, você vai ter que efetuar gastos que você não tem quando você é pessoa física, tá? Mas, se você exerce o ramo de prestação de serviço de informática de uma maneira mais integral, de uma maneira que isso é a sua fonte de renda principal, aí eu acho que vale a pena sim você abrir um CNPJ. Por quê? Porque se torna inviável você pagar os impostos pessoa física de uma maneira econômica para você ficar totalmente regular. Por que eu falo isso? Porque na pessoa física, para começar, dependendo do volume do seu rendimento, o percentual pode chegar a 27,5% já de imposto de renda. Então você veja, você já vai pagar 27,5% de imposto de renda. O INSS, ele é de 20% sobre o valor dos seus rendimentos. Então você veja que se você for pagar só o INSS e o imposto de renda, já vai aí quase 50% do seu rendimento. E ainda tem o ISS. O ISS varia de 2% a 5%, conforme a cidade onde você está. Existem alguns locais até que ele pode ser um valor fixo, mensal ou trimestral, mas também já vai abocanhar aí uma parte do seu rendimento. Então você veja que, como pessoa física, você pode pagar até 50% do seu rendimento. Floriano, mas você não me falou que se for só uma parte do rendimento ainda compensa? Compensa, às vezes compensa. Por quê? Porque na pessoa física, às vezes você já está trabalhando em outro local e já recolhe o INSS lá pelo teto, por exemplo. Então o INSS aqui, que é 20%, vai deduzir o que você já pagou lá na sua fonte de renda principal. Então já melhoraria esse ponto, entendeu? E outros também, porque você não vai ter gasto com contabilidade, não vai ter gasto com certificado digital. Então, às vezes, no frigir da questão, vale a pena. Agora, se você, então, não quer pagar esses 50% e você tem a atividade de informática como sendo a sua fonte de renda principal, ao abrir um CNPJ, existem algumas alternativas tributárias, né? Você pode ser optante do Simples Nacional, começando a pagar aí 6%, 7%, 8%, dependendo do seu faturamento e da sua atividade, porque se for uma atividade de informática ligada mais à manutenção de computadores e periféricos, é um percentual menor. Se for uma atividade de informática mais intelectual, do tipo desenvolvimento de sistemas ou prestação de serviço de consultoria, o percentual é um pouco maior, tá? Mas existem alternativas, calma, existem alternativas que a gente pode aplicar para cair para um percentual menor. Ou, no pior das hipóteses, você pode ter uma empresa optante do lucro presumido, tá? Que pode ser indicado no nosso planejamento que seja a melhor alternativa para você, onde você vai pagar um percentual aí que varia de 13 a 16 e alguma coisa por cento, dependendo da atividade que você exerce, do seu faturamento e do local da cidade onde você está.
Então você veja que, na pior das hipóteses, se você pagar, sei lá, 16,5%, é infinitamente menor do que os quase 50% que você pagaria se você for se regularizar como sendo uma pessoa física. Ah, Floriano, mas isso aí você está falando besteira. Eu me regularizo como pessoa física, pago só o imposto de renda e deixo quieto. Não vou pagar INSS de 20%, não vou fazer nada disso. Tudo bem, você pode fazer isso. Tem muita gente que faz isso. Atua como pessoa física e não paga o INSS que deveria, ou paga sobre um salário mínimo, ou sobre 2 salários mínimos. Mas o que você tem que levar em conta é o seguinte: você está deixando vulnerabilidade na sua situação fiscal. Se um dia a Receita Federal vier a te notificar, te fiscalizar e te intimar a recolher esse INSS, você vai ter que pagar todos os atrasados, entendeu? Então, apesar de não estar pagando, pode ser que passe a vida inteira e você não tenha consequência nenhuma com isso. Pode ser também que uma hora ou outra a Receita Federal resolva te notificar e te intimar a fazer esses recolhimentos. Enquanto que na empresa você vai pagar aí 16 e alguma coisa por cento, talvez mais um valorzinho fixo ali de INSS sobre o seu prolabore, e vai ter uma situação sem vulnerabilidade. Você está regularizando sua atividade, está recolhendo seus impostos e está deixando tudo correto para não ter que ter nenhum tipo de problema ou dor de cabeça com o fisco, tá? Se você gostou desse assunto, quer se aprofundar mais, quer entender melhor, quer saber se o enquadramento do seu CNPJ está na melhor alternativa, ou se você está começando agora no ramo e que está pensando em abrir o CNPJ para deixar tudo regular, entre em contato com a nossa equipe através das informações que tem aqui embaixo. Nós somos uma empresa de contabilidade especializada no ramo de informática. Para esse ramo, a gente atende a todo o Brasil de maneira totalmente online, digital. Então, nós podemos marcar um horário com você, colher as suas informações, levantar tudo aí, te ajudar fazendo planejamento tributário, te recomendando qual é a melhor alternativa para o seu caso, de modo que você pague o menor imposto possível, dentro da legalidade, sem deixar vulnerabilidade, e tenha tranquilidade para atender seus clientes com excelência, como você sempre, eu tenho certeza que faz aí, tá certo? Dá um joinha aí no nosso vídeo para fortalecer nossa audiência, assine o nosso canal se você não assinou ainda, e muito obrigado por me acompanhar até aqui. Um abraço.